segundo turno da eleição presidencial no Brasil já está em marcha, bastante polarizado. Lula lidera, mas Bolsonaro cresceu no último período. Especialistas em internet denunciam a existência de um sofisticado esquema de difusão de vídeos falsos contra Lula, inclusive associando sua imagem à de um chefe de facção criminosa. Pelos mecanismos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, esses vídeos não são detectados de imediato, mas circulam ampla e instantaneamente. Quando o tribunal reage, o estrago já foi feito. É preciso confiscar os equipamentos que forem instalados no Brasil por empresa estrangeira. Enquanto isso, Lula vai fazendo grandes marchas nas ruas, gigantescas manifestações. E num ambiente de enorme circulação de mentiras, os debates televisivos, cara a cara, passam a ser decisivos. Como também é decisiva a participação da militância, sempre atual, sempre efetiva e sempre capaz de decidir na história. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma saudação imensa, fraterna a todos vocês que nos acompanham nesta missão de informar o mais profundo e especificamente possível sobre o gigante sul-americano, que acaba de sair da primeira volta eleitoral, primeiro turno, com um resultado em que Lula lidera com 48% dos votos e Bolsonaro com 43%. Hoje o nosso programa vai tratar especificamente sobre essa conjuntura eleitoral e o segundo turno, que será no dia 30 de outubro. E para isso nós temos aqui uma voz muito especializada, que é do Ricardo Berzoini, que já foi presidente do Partido dos Trabalhadores, deputado federal em vários mandatos, foi ministro da Previdência Social, do Trabalho, também das Comunicações e Relações Institucionais. Começou a sua luta como presidente lá do Sindicato dos Bancários de São Paulo, fundador do PT. Muito obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo, Ricardo Berzoini. Boa noite, Beto, é um prazer estar com você e com a Telesur. Uma alegria poder falar das eleições do Brasil nesse ano de 22. Berzoini, as vozes que nos acompanham por esse mundo afora estão bastante inquietas, com uma certa aflição, querendo entender o resultado, esses 5% de diferença, que na verdade são 6 milhões de votos entre Lula e Bolsonaro, mas eu gostaria de saber a sua leitura. Qual é? A minha leitura desde o começo, aliás, desde 2020, é que a eleição brasileira deste ano é uma eleição muito dura, muito difícil. Por quê? Porque nós não estamos enfrentando um adversário comum. Enfrentamos um fenômeno que também se manifestou nos Estados Unidos, que é a mistura da política tradicional com elementos políticos, digamos, não convencionais. A começar pelo uso intensivo das chamados serviços de mensagem, WhatsApp, Telegram, como elementos de trabalho tático, de ataques táticos, especialmente contra os candidatos de centro-esquerda e de esquerda. Em segundo lugar, porque há o elemento religioso. Essa direita usa com muita perspicácia a religião como elemento para embaralhar a política, porque os elementos simbólicos são caros ao nosso povo, é um povo muito religioso, para criar confusão na cabeça das pessoas. O tema do aborto, o tema da questão sexual, a questão das drogas e até mesmo a questão de se você acredita ou não em Deus. Portanto, é uma eleição difícil, foi difícil para o parlamento, embora a gente possa comemorar que o PT cresceu, o PSOL cresceu, mas se você olhar a foto como um todo, você vê uma eleição de parlamentares ou alinhados com o bolsonarismo mais cru ou alinhados com o fisiologismo mais exacerbado.
políticos que fazem do patrimonialismo a sua única razão para fazer política. Então, essa soma entre bolsonaristas raiz e aqueles que fazem do patrimonialismo, do dinheirismo, a base da política, dá uma quantidade muito grande de parlamentares, tanto na Câmara como no Senado. E também um pouco dessa coisa de religião, que muitas vezes da maioria das vezes, é uma hipocrisia religiosa representativa na política brasileira. Então, segundo turno difícil, Lula tem tudo para ganhar, mas não ganhou ainda. Nós precisamos trabalhar para que ganhe. Nós precisamos antever as armadilhas que se colocarão nessas 3 semanas que restam até o segundo turno das eleições. E mais do que isso, é preciso já preparar nesse caminho a governabilidade, porque é um governo golpista que aí está e que certamente não vai receber a derrota com tranquilidade. Pode causar tumulto na apuração, nos dias seguintes e até a posse, que são 2 meses, 2 longos meses entre o segundo turno e a posse. Agora, voltando um pouco ainda ao primeiro turno, faltou 1,6% para que o Lula tivesse liquidado a fatura no primeiro turno. Mas o bolsonarismo mostrou que tinha mais força do que se supunha, pelo menos como equivocadamente alguns institutos de pesquisa assim o retrataram. E, na realidade, houve, de último momento, uma afluência muito grande de um público bolsonarista que cresceu 10%, e também houve dificuldade em alguns bairros sabidamente populares e lulistas, onde faltou a condução, o transporte, que pode ser um elemento de sabotagem. O que nos espera e o que você lê desses equívocos, ou seria outra coisa, dos institutos de pesquisa? Primeiro, Beto, eu acho que pesquisa a gente nunca deve ler como uma coisa absoluta. Primeiro que pode haver movimentos de última hora. Pode haver eleitores que não se sentem à vontade para conversar com o pesquisador, que se recusem a responder a pesquisa ou que, respondendo, não digam a verdade. Nós já tivemos exemplos a nosso favor, como, por exemplo, na Bahia, em 2006 e 2014, onde o eleitorado aparentemente não contava tudo para os pesquisadores. E Jacques Wagner, em 2006, e o nosso querido Rui Costa, governador da Bahia, apareciam em segundo lugar, distantes de quem liderava a pesquisa, e quando se abriu as urnas, os dois ganharam a eleição em primeiro turno. Nesse caso agora, acho que as amostras, por erro metodológico ou por questão prática da distância entre a declaração de voto ao pesquisador e o voto da urna, revelou-se que, primeiro, que Lula não tinha mais do que 50%, ou não teve mais por conta dessas mudanças, e que Bolsonaro tinha mais do que o que se declarava. Eu não acredito em erros grandes dos institutos, até porque são muitos institutos. Eles têm que combinar um erro coletivo, né? Ou errar todos de uma vez só. Eu creio que é mesmo essa mudança de última hora, ou o eleitor enrustido que não declara para o pesquisador que vai votar no Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro está usando descaradamente, de maneira inclusive ilegal, as instalações do Estado, a máquina estatal a seu favor. Inclusive, ontem disse que vai perdoar a dívida em 90% das dívidas da Caixa Econômica Federal, que é um banco estatal, e isso significa um favoritismo imenso nesse sentido. Também disse que vai antecipar o pagamento do 13º, do Auxílio Brasil, ou seja, ele usa descaradamente a máquina e até transformou o próprio Palácio da Alvorada em comitê de campanha, porque todo dia tem ato público lá e a EBC não reconhece a existência de Inácio Lula da Silva. Fala, o candidato só mostra Bolsonaro no vídeo. E até agora o TSE tem sido, digamos, usemos uma palavra,
passivo, nada tem acontecido de fato, de uma punição firme em relação ao Bolsonaro. Como é que você não há explicaria? explicação, na verdade. Eles estão usando todos os artifícios à margem da lei, e, em alguns casos, afrontando diretamente a lei para tentar virar o jogo. Ele percebeu, alguns meses antes da eleição, que ele perderia se o jogo fosse o jogo limpo. Começou a jogar sujo. E ele usa essa tática de atacar o TSE como uma forma de tentar constranger o TSE e tomar as medidas que precisam ser tomadas. A ilegalidade é tão grande que ele, para aprovar o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, de R$ 600 até dezembro, ele precisou afrontar a lei eleitoral e a Constituição Federal de uma só vez. É uma coisa absurda. E o TSE aparentemente aceitou esse constrangimento. Espero que não faça isso até o final da eleição. Nós estamos jogando um jogo que é desigual. Nós não estamos no governo, ou seja, não temos o bônus da aparição pública de quem é governo, não temos acesso a nenhuma medida administrativa que possa influenciar nas eleições e somos vítimas de ilegalidade. São procedimentos totalmente ilegais. Se fosse o PT que usasse isso, evidentemente seria claramente punido por isso. Nós nunca usamos isso. O presidente Lula e a presidenta Dilma foram extremamente corretos quando disputaram a reeleição, agindo de maneira absolutamente fiel à lei, cumprindo a lei com toda o rigor. Portanto, é um absurdo total e não podemos fazer nada a não ser tentar obter do judiciário uma decisão que iniba esse tipo de comportamento. E dentro dessa linha de afrontar a Constituição, a legislação eleitoral e fazer também uma pressão sobre o judiciário, Bolsonaro está usando o Ministério da Defesa para fazer uma apuração paralela que não estava prevista em lugar nenhum, que é um ato de constrangimento total, porque daí pode-se esperar tudo e qualquer coisa, inclusive um anúncio de um pretexto inventado, para quem já inventou pedaladas, para quem já inventou mensalão, fazer aí um anúncio que indique uma tal discrepância que cause um tumulto próximo à apuração ou depois da apuração. Isso aí não tinha que ser examinado com uma força e com firmeza maior pelo TSE, ou ele não teve força para isso? Eu acho que, voltando um pouco ao que eu disse anteriormente, a tática do Bolsonaro, e eu acho que é a tática que não é ele que elabora, são os militares que estão com ele, é de criar um jogo político onde fazem um conjunto de acusações ao processo eleitoral para colocar o TSE na defensiva. E, em parte, conseguiram, apesar do presidente atual do TSE ter uma atitude bastante firme em relação à parte da disputa dessa versão, na prática eles conseguiram um pouco do que queriam, que era constranger. Veja bem, a primeira proposta deles era fazer, de fato, uma apuração paralela, o que é, do ponto de vista logístico, impossível. Depois eles evoluíram para coletar alguns boletins de urna e fazer uma amostragem. E o tal do teste de conformidade, que é a verificação se, de fato, a pessoa que coloca digital é identificada corretamente na urna eletrônica e se o voto de papel... Esse é um teste que o TSE faz em todas as eleições. Recolhe algumas urnas antes de começar o processo para testar se votos daquela urna que sejam digitados publicamente por pessoas treinadas pelo próprio TSE, se eles aparecem na urna da maneira como foram digitados. Portanto, é algo absolutamente normal, mas eles transformaram, na verdade, numa tentativa de descredibilizar a urna eletrônica. Certo? Então, esse é o grande drama. É um jogo político que as Forças Armadas, num país que tem tradição de golpes militares,
desde a época do Império, na proclamação da República, na Revolução da Aliança Liberal de 30, depois do Estado Novo, depois da derrubada do próprio Getúlio em 45, e depois, no cerco a Getúlio em 54, a Juscelino, e depois no golpe contra João Goulart. Ou seja, as Forças Armadas no Brasil, elas deixam sempre no ar essa possibilidade de golpear a democracia. E, infelizmente, setores do Estado aceitam. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa com o Ricardo Berzoini, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-ministro do Trabalho, da Previdência, das Relações Institucionais e também das Comunicações. Já já voltamos com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com Ricardo Berzoini, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, analisando os resultados da primeira volta, primeiro turno eleitoral aqui no Brasil. Nós tivemos aí uma clara inclinação do Congresso mais para a direita, ele é mais conservador, segundo o DIAP, do que o Congresso que ora termina a sua legislatura. Mas Bolsonaro tem argumentado de maneira talvez interessada e oportunista de que se o eleitor votou pela direita no Congresso, agora também deveria votar pela direita no segundo turno. Mas não é assim que a coisa funciona. No Brasil sempre houve descolamentos, né? A vontade do voto no Executivo nem sempre é igual à do voto no Parlamento. Você como analisa? Não só no Brasil, Beto. Na verdade, em vários países, às vezes, o resultado da eleição presidencial vai numa direção e a eleição parlamentar em outra. No caso do Brasil, eu creio que não há uma mudança substancial do parlamento eleito em relação ao parlamento eleito em 2018. Há uma mudança, sim, mas é pequena. O PT e o PSOL cresceram, ou seja, os partidos chamados de esquerda tiveram um crescimento inferior ao desejável, mas cresceram, e a chamada extrema-direita ela teve ganhos e perdas. O meu sentimento é que esse parlamento não é qualitativamente pior nem melhor do que o anterior, do que o que está concluindo seu mandato até dezembro. Na prática, significa que o Brasil tem um parlamento que tem uma banda ideológica de cada lado, uma banda que tem mais interesses regionais, que por conta disso muitas vezes se adapta à situação nacional comandada pelo Executivo, e outra parcela que tem interesses mais setoriais. Aí tem a bancada do agronegócio, tem a bancada da bala, a bancada evangélica. Então, se há um manejo inteligente, é possível você manter uma estabilidade. O governo Lula, se eleito nessa eleição, não será um governo, na minha opinião, programaticamente à esquerda. Ele será um governo de centro-esquerda, um governo que terá que negociar muito. Eu acredito, inclusive, que é bom o governo se preparar para não lidar com reformas constitucionais. Trabalhar mais na legislação infraconstitucional, onde pode ter maioria para fazer coisas positivas para o povo, para ganhar mais legitimidade para enfrentar outros temas.
Não adianta sair com a vontade de um certo voluntarismo de início de governo, quando nós temos que estabilizar a situação política do Brasil. E é bom lembrar que essa extrema-direita vai tentar fazer uma oposição visceral, vai tentar ser, digamos, uma espécie de UDN, em relação ao UDN, como nós sabemos, é um partido da época do Getúlio Vargas, tal, uma UDN que vai tentar emparedar o governo o tempo todo. Você sabe que o mandato democrático do Getúlio, de 50 a 54, 51 a 54, foi o mandato onde a UDN cercou o governo o tempo todo, Sim. não dando paz para o Getúlio governar. Eu acho que pode acontecer isso também. E aí o manejo dessa banda mais pragmática, que é de direita, mas é pragmática, pode ser um instrumento para estabilizar o país. Agora, o que falta fazer, Berzoini, para aumentar a diferença entre Lula e Bolsonaro? Eu tenho frequentado várias reuniões, vários atos políticos, fazendo a cobertura jornalística, e vi plenárias, e senti um clamor da militância pela oportunidade de maior participação. Nota-se que a militância ainda não entrou plenamente botando o pé no barro, subindo o morro, que ainda falta. E essa é a grande tecnologia que ainda não foi usada. Fala-se muito em novas tecnologias, mas uma das grandes tecnologias inventadas há muito tempo, mas sempre atual, é a paixão, a inteligência, a combatividade e a criatividade da militância. O que é que pode acontecer de mais incisividade, uma campanha mais incisiva da parte de Lula nesse segundo turno? Eu creio que a campanha, com o advento das redes sociais, ela ganha um novo canal de comunicação. Ele não é mais importante nem menos importante que os demais. As ruas são importantes, tanto as manifestações organizadas, como aquele trabalho de percorrer os bairros, de conversar com as pessoas. Claro que no segundo turno o prazo é menor, não dá para você fazer o que você fez no primeiro turno, mas dá para fazer muita coisa de conversar, especialmente em regiões onde haja muitos indecisos. Há o trabalho de televisão, que é muito importante, agora são 10 minutos para cada um dos dois, ou seja, é praticamente um jogo frente a frente. E os debates terão uma importância fundamental. O bom desempenho, o bom contraditório dos debates poderá deslocar eleitores indecisos e até eleitores do Bolsonaro para o Lula. E vice-versa, se não tivermos competência para fazer essa transferência do Bolsonaro para o Lula. Todas as eleições do Brasil que tiveram segundo turno, quem liderou desde o começo o primeiro turno venceu o segundo. É claro que isso não é um decreto, mas nós temos boa possibilidade de manter essa vantagem e até ampliá-la. A adesão da Simone Tebet, com um discurso muito politizado, ela não fez um discurso de adesão fisiológica e nem de voto, apoio crítico. Ela fez um apoio decidido e ela pode influenciar muitos votos de centro para acompanhar essa característica. Como eu te disse, em 2020, eu já dizia que nessa eleição o Lula teria que vestir, de certa forma, um figurino de Tancredo Neves 2022. Por quê? Porque Tancredo foi o vetor da superação do regime militar. E Lula pode ser o caminho para o povo brasileiro superar essa maluquice do Bolsonaro, que usa a religião da maneira mais oportunista possível, que usa o liberalismo, ele nunca foi liberal, e usa o liberalismo como uma forma de garantir algum apoio do empresariado, e que usa a questão das armas como uma forma de garantir apoio da indústria das armas e das polícias. Então, é o momento que o Lula pode ser, de fato, o nosso Tancredo Neves 2022. Vamos lembrar que Tancredo Neves foi ministro da Justiça de Getúlio Vargas, que você citou aí. Isso, e foi ministro do parlamentarismo improvisado de João Goulart.
Em 24 de agosto de 1954, ele propôs ao Getúlio que convocasse as Forças Armadas e distribuísse armas à população para defender o seu Exatamente. mandato. Muita gente acha que o Tancredo é um cara de direita, né? O Tancredo era um cara de esquerda. Absolutamente. O Tancredo ele apoiou o Getúlio nos grandes momentos mais difíceis. Mas agora, falando em personalidades, o ex-presidente Sarney, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a Dilma Rousseff, são esses, ou seja, estão com o presidente Lula. E só estaria com o presidente Bolsonaro o Collor de Mello, já que o Temer, até o momento, preferiu não se posicionar. Aliás, ele tem muita proximidade com o Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Agora, muita gente tem reclamado do mundo profundo, das favelas do Rio, dos movimentos populares, que é muito importante o apoio das personalidades, dos artistas, como Caetano Veloso, como Chico Buarque, fazendo o L e tal, mas isso não significa subir o morro e ver a dificuldade, inclusive uma violenta compra de votos e ameaças por parte de setores bolsonaristas à comunidade em geral. O que você pensa disso? Beto, eu costumo dizer, eu tenho dito muito que a esquerda brasileira está envelhecida. Você vai às reuniões e 70%, 80%, às vezes 90% das pessoas são da minha geração. Eu estou há 40 anos na luta. Eu não tenho nada contra os meus cabelos brancos, nem os cabelos brancos de ninguém. Mas é preciso ter maior representatividade da juventude. E não é a juventude universitária da universidade pública apenas, que já se democratizou bastante por conta das cotas, mas é também a juventude que não estuda nem trabalha. A juventude que sofre a pressão das milícias e do tráfico. É preciso ter... Se nós queremos fazer algo efetivamente revolucionário, no sentido democrático, no Brasil, nós temos que pensar o seguinte: quem são os maiores afetados pelo capitalismo brasileiro? Quem são as principais vítimas? Não são quem está representado nos partidos. Bom, muito obrigado, Ricardo Berluini, por ter aceito aqui o nosso convite em Latitude Brasil. As portas estarão sempre abertas para você. É um grande prazer essa conversa e vamos aí seguir esse processo tão decisivo para o Brasil. Vai para a barbárie, continuar da barbárie, ou vai recuperar o caminho da civilização? Muito obrigado. Vamos vencer, mas precisamos continuar convencendo. Muito bom. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Voltaremos com Latitude Brasil na próxima semana, tentando sempre explicar esse complexo gigante sul-americano para nossos amigos e irmãos de toda a Pátria Grande e para toda a audiência do Telesul. Obrigado, boa noite, aquele abraço. Tchau.